Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare Om Radhe Om Radhe Om Radhe Om Radhe. Todas as glórias ao amor personificado de Krishna, Deus, Srimati Radharani, né, que personifica o amor supremo. Toda a existência é regida pelo amor desse movimento, desse amor supremo, pelo movimento desse amor supremo. E quando a gente vê aí nas figurinhas, por exemplo, né, Srimati Radharani, ela representa exatamente essa energia de Deus. Assim, quando dizemos, né, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, significa vamos nos situar nessa energia de Srimati Radharani. Porque Srimati Radharani representa exatamente o nosso amor por Deus. Quando contemplamos, né, uma figura, deixa eu ver se eu acho aqui, uma figura de Krishna e Radharani aqui, ó. Tá vendo? Krishna e Radharani. E em volta deles tem as 8 energias principais que servem a esse casal aqui supremo, né? Então, quando nós olhamos essa figurinha aqui, essa aqui é a energia suprema de Deus, Srimati Radharani, onde Krishna está sempre junto. Krishna é o amor supremo, puro, e quando ele expande esse amor, ele manifesta Srimati Radharani. E Srimati Radharani movimenta toda essa energia de amor, tanto na energia espiritual, quanto na energia material. Tá? Lakshmi Devi, por exemplo, é uma expansão de Srimati Radharani. Vishnu é uma expansão de Krishna. Aí temos que ter esse entendimento, né, que quando olhamos essa figurinha, estamos contemplando a origem do amor. Os passatempos lá de Vrindavana são baseados na relação entre Krishna e Radharani, e todo mundo, né, servindo a esse casal supremo em suas devidas, né, seus devidos humores. Então tem as gopis, que são as amantes de Deus diretamente, tem os parentes, tem os amigos, tem os servos, tem todos os seres lá em Vrindavana que servem a expansão desse amor supremo, né? Com o nosso amor por Deus, nós expandimos os passatempos de Radha e Krishna lá no mundo espiritual. E aqui, enquanto contemplamos, né, o amor, né, essa figura, entendendo o que significa, é dito que a nossa luxúria, ela é dissolvida. A luxúria que o homem tem pela energia material, que é esse aspecto de querer desfrutar do mundo através do falso ego,
Quando você começa a fazer a prática de meditar nos passatempos de Deus, e principalmente nesses passatempos onde Krishna e Radharani são demonstrados lá no Srimad Bhagavata, sim, imediatamente a luxúria de qualquer ser humano que está assim enganado por esse rótulo de achar que eu sou um ser humano, vai sendo dissolvido e aí você vai se elevando. Assim também quando você está cantando o santo nome de Deus, o nome Hare, né? Hare Radharani, Hare Krishna. Então Hare Radharani e Krishna, e Hare Rama, é Radharamana, é Balarama, é quem você quiser, é tudo, é a condição de prazer original. Rama é prazer, né? Prazer supremo. E aí, quando cantamos o santo nome, é equivalente a você contemplar os passatempos de Radha e Krishna. Aí tem essas devotas, né? Lalita, Vishaka, tem tudo isso descrito nas escrituras, mostrando que essas são as energias mais poderosas, expansões de Srimati Radharani, que ajudam lá no mundo espiritual toda essa história dos passatempos de amorosos e tudo se expande para os diversos relacionamentos que tem com Krishna. E esse é um conhecimento transcendental revelado por Sri Vyasadeva, né, em sua literatura. E quando você entra no espírito e se conecta com Deus, você começa a entender essas coisas com mais profundidade, porque aqui, lá no mundo espiritual, na potência interna de Deus, lá é o mundo absoluto. Lá não tem dualidade, não tem tempo, né, espaço, isso aí é tudo aqui dessa terceira dimensão. Intuitivamente, você sendo uma parte integrante de Krishna, quando você se conecta com a divindade no seu coração, que é uma forma de telefonar diretamente para Deus, já que Vishnu no seu coração, a superalma, é uma expansão dele, você começa a receber a informação enquanto você está situado naquilo que você é, nessa conexão de amor com Deus. E essa conexão de amor representa a potência de Srimati Radharani querendo, né, te levar para o mundo espiritual. Para lá você servir diretamente Krishna. Esse é o mistério desse casal, Radha Krishna, o amor original. E aí quando Krishna resolve experimentar diretamente em si mesmo esse amor, né, ele se funde com a energia de Srimati Radharani e essa fusão se torna Sri Chaitanya Mahaprabhu, que também é Krishna, só que ele é Krishna e Radharani, né, juntos. É uma coisa, né, é como se fosse uma coisa só. E quando ele está separado de Srimati Radharani, igual ele está agora, é os passatempos de Krishna. Então essa informação é bem relevante para quem quer se tornar um devoto de Krishna e entender o que é a energia original do amor. Tudo isso aí tem uma escritura chamada Bhakti Rasamrita Sindhu, entre outras, né? Mas essa aí é mais famosa, o Néctar da Devoção, que Srila Prabhupada deixou, né, aqui para nós, que descreve toda a miscelânea, né, espiritual desses relacionamentos com Deus. Já está aí, tem na internet, em vários lugares. Bhakti Rasamrita Sindhu, né? O oceano nectário do amor a Deus, Bhakti. Tá? Escrito por Rupa Goswami, que era uma gopi que veio do mundo espiritual para auxiliar aqui na missão de Chaitanya Mahaprabhu e deixar esse conhecimento registrado. Bom, hoje nós vamos continuar então o capítulo 16, né? O pessoal está gostando muito. E nós vamos entrar agora no verso 18. E como eu tinha falado, esse capítulo ele é muito importante, interessante, nesse sentido de você começar a observar nas outras pessoas e em si mesmo as qualidades, as manifestações das qualidades demoníacas, que são qualidades que existem, né, são necessárias existirem, porém elas
nos deixam, né, desviam a nossa tendência de recuperar a nossa consciência. Então, Krishna ele vai descrevendo essas qualidades e devemos ter bastante entendimento do que elas significam, né, em sua profundidade, e ouvindo aqui diretamente da boca da Suprema Personalidade de Deus, vamos erradicando da nossa vida essa sintomática. Então, Krishna está falando aqui no verso 18, né? Aham karam balam darpam kamam krodam cha samristritaha mam atma paradeheshu pradishyanto vyasusyakaha. Tradução: confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a Suprema Personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Krishna aqui, ele está mostrando, né, cinco sintomas que são muito proeminentes na vida das pessoas que rejeitam Deus, o Senhor Krishna. E temos que verificar o tempo todo, né, essa condição. Quando o Mestre Jesus fala orai e vigiai, é exatamente nesse sentido. Ora, vigia, né, os sintomas que saem do seu coração, não no sentido de reprimir. Se você reprime uma força, seja positiva ou negativa, essa força uma hora vai estourar no seu coração. Você tem que, através da sabedoria, observar esses pensamentos, essas emoções, e a sua inteligência, tendo estudado o Bhagavad Gita, ouvido as palavras da autoridade suprema, entendido o que deve fazer para não sair, né, ou se desviar da consciência espiritual, ela já não deixa essas emoções influenciarem tão fortemente no seu caminho de busca, né, de autorrealização. Krishna, ele é bem aqui direto, né? Primeiro ele usa a palavra confundidos. Todo mundo está confuso nesse mundo. Porque você está confuso, naturalmente, sem saber, né, como trabalhar com essas energias chamadas inferiores ou negativas, ou das trevas. Como você não sabe trabalhar ou filtrar essas energias através das energias da luz, né, ou da energia da consciência, você acaba fazendo coisas que vão acabar te prejudicando nesse mundo material e atrapalhando totalmente a sua vida da espiritualidade, que no fim vai levar você a ter que encarnar de novo. E aí você perde o caminho. Então, Krishna fala, vocês estão realmente confundidos. Igual uma pessoa, quando ela está embriagada, ela vê coisas que não existem, ou drogada, tiram conclusões, interpretam certas situações porque elas estão confusas. Quando a pessoa lê o Bhagavad Gita e começa a teorizar por si só, ele vai criar uma confusão, porque ele não tem a realização do espírito. Agora, quando você lê o verso do Bhagavad Gita, e aqui recebemos a misericórdia do significado de um devoto puro, né, Srila Prabhupada, que esse é o Bhagavad Gita recomendado, porque explicita, né, Krishna como a pessoa absoluta, a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus.
Então, quando ouvimos o significado de Srila Prabhupada, de um devoto puro, ele está falando cada verso do Bhagavad Gita num nível, né, de realização completamente pura. Srila Prabhupada e muitos devotos puros nesse mundo, né, fidedignos, eles recebem a potência de Deus para falar sobre o Bhagavad Gita de uma forma inteligível para as pessoas, sem que haja interpretação ou muita intelectualização sobre o assunto. Por isso que Krishna manda esses devotos e eles estabelecem a consciência de Krishna, a maneira de você entender os versos do Bhagavad Gita corretamente. Arjuna, por exemplo, foi o primeiro receptor, né, há 5.000 anos atrás do Bhagavad Gita, quando Krishna restabeleceu esse conhecimento aqui no planeta Terra, e através de Arjuna tem uma sucessão discipular. Os devotos não podem interpretar o que Deus fala. Deus, ele está falando aqui, você tem que só repetir, ou dentro da sua realização real do espírito, ou da sua potencialidade, né, dada por Deus, você, através de uma inspiração no seu coração, onde habita o Supremo, você começa a falar certos pontos, né? Os tempos vão mudando e às vezes você pode dar um exemplo mais categorizado para aquela informação que, né, um devoto antigo, por exemplo, falava em carroça. Hoje você pode falar carro. Antigamente não tinha computador, você pode usar exemplos, né, do computador, da internet, nos dias de hoje. Então o devoto faz isso, ele vai pegando as mesmas instruções, mas colocando a informação dos tempos modernos para que as pessoas entendam com mais, né, vivência do que tem. É igual, eu lembrei agora antigamente tinha um orelhão, né? Tinha o telefone discado, e as pessoas tinham... Hoje em dia você vai falar disso, elas não sabem o que é um telefone, um orelhão, né? Elas só sabem do celular, então você tem que dar exemplo do celular. Mais ou menos isso aí que eu quero falar. Então você não inventa nada, você só enriquece o vocabulário de acordo com a linguagem atual. Então, Krishna está falando aqui, as pessoas, 99% estão confundidas, estão confusas. Devemos lembrar que essa confusão, como Krishna ensina aqui no Bhagavad Gita, vem pela influência dos modos da natureza material, né? Bondade, paixão e ignorância. E quando você está imerso nessa energia material, com certeza você está agindo nesse mundo sob a influência de um desses 3 modos da natureza, ou dos 3 modos da natureza, ou conforme o Senhor Krishna diz, esses modos ficam se alterando na vida de uma pessoa, e isso faz parte da totalidade das ações diferenciadas nesse mundo. Ações mais com ritmo, ações mais lentas, ações mais agitadas. Tudo está dentro desse contexto inicial. Igual as cores. No início são 3 cores, você vai misturando, surgem infinitas cores. Dessa forma. Então, sua forma humana, onde você está, os seus pensamentos, o que você come, o que você ouve, tudo está sob a influência da energia material. E Krishna fala que nós temos que transcender isso, sair dessa confusão. Ou entender, né? Por isso que estudamos o Bhagavad Gita, o que são esses modos da natureza e como eles nos influenciam, e aí você vai, né, orar e vigiar perfeitamente o que está acontecendo. Orai, né? Orai em Kali Yuga
de acordo com a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, é você cantar os Mahamantra, o santo nome de Deus, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você tem que cantar, orar esse mantra, entendendo que esse mantra representa diretamente a pessoa suprema. O nome de Deus e a pessoa de Deus não são diferentes. Essa é a misericórdia que nós recebemos, porque cantar é mais fácil do que ficar lembrando de forma, né? Você pode estar cantando em qualquer lugar, sempre. E esse santo nome, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, né, trazendo esse processo para essa era em que estamos vivendo, ele não tem regras rígidas. Muitos mantras, muitos decretos têm que ser feitos numa atitude mental, num lugar específico, com certos utensílios, virado para o sol, a certa hora, né? Mas o Mahamantra não, é a misericórdia direta de Krishna, todo mundo pode cantar, esteja você completamente contaminado, né, no modo puro. Só que o sentimento, quando você canta esse santo nome no modo puro, onde você está completamente rendido a Krishna, quando você canta o santo nome, você já sente diretamente Deus, e sente esse amor a Deus no seu coração se manifestando a cada sílaba que você fala do Mahamantra. Como sempre comentamos, né, o santo nome você começa cantando de uma maneira ofensiva no início, porque você está contaminado, você está confuso, você não tem contato com Deus. Depois você canta num modo purificado, que através da prática de cantar você vai eliminando essas ofensas, né? Essas qualidades que Krishna está narrando aqui, elas vão se dissolvendo da sua vida através do cantar, porque a sua mente está concentrada em algo que é o mais puro, que é o santo nome de Deus. E daí, naturalmente, quando você está no nome de Deus, você vai dissipando as qualidades demoníacas ou negativas que antes te dominavam, sob a influência dos modos, né, da ignorância e da paixão, que são os modos mais pesados, né? E aí você vai se situando no estado mais puro e vai percebendo mais aquilo que você é, o espírito. E continuando cantando nesse modo mais puro, você vai percebendo a presença de Deus e vai se conectando cada vez mais. E a última etapa de cantar o santo nome é cantar em amor puro por Deus. E aí um devoto puro, quando ele está cantando, é bem diferente do que uma pessoa neófita que ainda está começando o processo da consciência de Krishna. Devoto puro, ele já canta em êxtase, em samadhi, em completa absorção no amor de Deus. E é nesse ponto que Krishna quer que nós cheguemos, saiamos dessa confusão, paremos de ficar confundidos. E a maior confusão de todas é quando você se identifica com essa forma material. Essa é a confusão raiz, se confundir com algo que você não é. Aí eu sou o Bhakta alemão. Eu não sou o Bhakta alemão. O Bhakta alemão é o nome fantasia dessa forma humana, que agora está falando aqui, sendo usada como um instrumento, né, do meu espírito. Mas eu mesmo, que estou por trás dessa fala, eu mesmo sou uma parte integrante de Krishna. Eu sou um devoto puro de Krishna. Certo? E todo mundo é um devoto puro de Krishna. Essencialmente, todo mundo é um devoto puro. O que você tem que fazer? Você está confuso e está vivendo uma vida impura, onde você está rejeitando a consciência divina. E aí vem Deus, vem os mestres, vem Sri Chaitanya, trazem o processo, dão exemplos, e você vai se absorvendo nessa sabedoria, começa também a seguir o processo, se é isso que você quer, né? O bom senso diz que não é para você ficar nesse mundo aqui, que esse aqui é um mundo de morte, é um mundo de miséria. Para o espírito, esse mundo é um mundo completamente estranho, mas estamos condicionados. Estamos confundidos. E aí a gente acha que é normal. Você acha que você
é uma forma humana e que vive num sistema de trevas, né? Pelo menos nessa Kali Yuga em que estamos, e você acha que isso tudo é muito bonitinho e que você tem que se ajustar a esse mundo material. Aí Krishna misericordiosamente fala que não é assim. Você tem que acordar, você tem que despertar, você tem que sair da confusão, você tem que parar de ficar se auto-identificando com algo que você não é. E quando você está situado no espírito, quando você está numa condição mais pura de existência, naturalmente você vai usar os instrumentos que Deus te deu aqui nesse mundo para evoluir, para ficar cada vez mais fixo nos pés de lótus de Deus, ou no santo nome de Deus. E aí eu, por exemplo, uso agora esse instrumento físico chamado Bhakti alemão, nessa encarnação no planeta Terra, para estar falando aqui o mesmo conhecimento, o mesmo ensinamento que Krishna quer passar para todo mundo. E isso se chama serviço devocional. Entre tantos serviços devocionais que tem, cada um usa de acordo com o seu talento. Aí Krishna está falando aqui, né? Confundidos, né? Inicialmente, qual é a primeira coisa que ele falou aqui, né? Dessas qualidades aqui, né? Porque Deus ele não fala fora de ordem. Ele falou assim, ó, confundidos pelo falso ego. E a gente bate na mesma tecla. Vida espiritual significa você se situar no eu real e sair do eu criado pela mente, se identificando com essa forma física. O falso ego é um reflexo pervertido do eu real. Logo, a mente ela tem que servir ao eu real, aquilo que você é. E não você ser escravo da sua mente, né? Algemado aos seus sentidos, que querem experimentar milhões de coisas nesse mundo material, e você perde essa realização daquilo que você é. Tudo na vida, né, de uma pessoa que entendeu as circunstâncias espirituais, ele entende que tem que realizar o eu. Você tem que sair dessa energia material. Para sair dessa energia material, ou para transcender, não precisa abandonar o corpo necessariamente, você tem que se situar naquilo que você é. E se situando naquilo que você é, você tem que se conectar com Deus, porque você é uma parte integrante de Deus. Você é um servo eterno, amoroso de Deus. E Deus está se revelando aqui no Bhagavad Gita como o Senhor Krishna. E Ele está presente dentro do seu coração como o Senhor Vishnu. E quando você, através da meditação ou da contemplação, da presença de Deus no seu coração, onde você está lembrando o tempo todo que Deus está no seu coração, a forma dele, né, também é descrita com 4 braços, você passa a viver no reino de Deus. Isso que é viver no reino de Deus, é você estar sempre lembrando do divino e agindo conforme a diretriz, a vontade dele, que acontece de dentro do seu coração para esse chamado mundo externo, que é chamado mundo da ilusão. Aí você, dentro da ilusão, né, ou no mundo do sonho, de vigília, por exemplo, você age falando sobre Deus, dando consciência para as pessoas. Porque se você já está iluminado em Deus, você não tem nada mais a fazer, porque tudo na existência passa a ser favorável a você. Krishna, ele está cuidando pessoalmente de você. Por isso ele fala, destemor, não tenha medo. Se você está com Deus, não tem força demoníaca, né? Assim como Arjuna estava com Krishna no meio do campo de batalha de Kurukshetra, Krishna falou, a vitória já é sua, Arjuna. Você só tem que lutar, eu só estou te usando como um instrumento, mas no final dessa batalha, as forças demoníacas não vão imperar sobre você quando você estiver consciente de mim e quando eu estiver na diretriz da sua vida aqui nesse mundo material.
E aí Arjuna, entendendo isso, realizando isso, né? Krishna deu a misericórdia de ele entender que Krishna é Deus. Arjuna lutou e venceu, né? Venceu assim, até Arjuna falou assim, não, mas os guerreiros mais poderosos estão no lado demoníaco, não há como enfrentá-los, eles são meus professores militares. Tudo que eu sei é nada perto de alguns que estão do lado de lá, que são meus professores, meus gurus, né? E Krishna fala assim, não, mas você está comigo, não temas, né? E Arjuna, quando realizou isso, né, não é questão de entender que ele estava com Deus, ele realizou isso, que tudo é Deus, que todo o poder que aqueles demônios tinham eram dados por Deus, que estava ali em pé na frente dele, ensinando esse conhecimento que a gente aqui agora está passando, né? É incrível isso. É incrível você entender que depois que você se ilumina ou tem essa iluminação, às vezes até mesmo teórica, você muda completamente a sua performance de ser aqui nesse mundo chamado material, que nada mais é do que também o Brahman, a energia de Krishna mais assim condensada, vamos dizer, mais grosseira, né? Porém, tudo é a energia de Deus. E aí você não tem mais dúvidas. Você não fica questionando sobre Deus. Ou, como eu digo sempre, né, tem pessoas que querem sempre, vêm aqui nos comentários e falam, ah, mas a Bíblia fala isso, ou o Alcorão fala isso. Eu falo assim, não, mas não é questão de Bíblia, de Alcorão, de Bhagavad Gita. A informação vem para que você se renda aos pés de lótus de Deus. A informação em Kali Yuga é cante o santo nome de Deus, inicialmente do jeito que você está, não se sinta culpado, ou uma pessoa que não tem qualificação. O santo nome é exatamente para isso, para as pessoas ofensivas cantarem e se purificarem, e aí elas se associam, né, com pessoas que já estão realizadas ou iluminadas, que é o normal é você viver em você mesmo. Não tem assim, ah, nossa, aquele lá é um devoto puro, aquela pessoa é uma pessoa realizada, iluminada, aí você passa a adorar aquela pessoa, e não é isso. Quando você olha um devoto puro, você tem que falar, eu tenho que chegar a essa posição que ele chegou, eu vou ouvir os ensinamentos dele para chegar a essa posição. É a posição que eu tenho que existir. Eu tenho que existir como um servo perfeito, amoroso de Deus. Eu tenho que viver nessa conexão amorosa, né, de serviço devocional com Deus. Então não tem nenhum problema. Depois que você atinge esse ponto, não há mais nada a fazer nesse mundo a não ser agir, né, em consciência de Krishna, fazendo o serviço devocional, assim como de vez em quando eu venho aqui e falo sobre Krishna, mas não estou preocupado assim, querer impor isso. Simplesmente eu dou a minha realização. Se a pessoa quer, se isso aí está entrando bem no coração da pessoa, se ela está achando razoável o que eu estou falando, né, sem lógica, né, mas razoável, ela começa a seguir o processo, ela começa a ler o Bhagavad Gita, ela começa a ouvir mais aulas, ela pode querer frequentar um templo, né, onde todo mundo está adorando Krishna, ela vai ler os passatempos de Deus. Enfim, ela pode fazer tudo isso externamente ou também pode ficar internamente meditando em Deus. Porém, Krishna se agrada muito do serviço devocional. Qual é o seu talento? O que você gosta de fazer? Como você pode ajudar nesse movimento da expansão da consciência divina? Para que as pessoas saiam dessa confusão que Krishna está dizendo aqui, que tudo é originado, né, como ele falou aqui, pelo falso ego. Essa é a primeira aqui das negatividades. O falso ego, ele não é que ele é ruim, ele é uma necessidade na forma humana para você se relacionar com outro ser humano, com uma sociedade, com um sistema. Porém, você tem que transcender esse falso ego. Porque esse falso ego é um reflexo do seu eu
produzido pela mente que se confunde com esse corpo físico. Não há dificuldade de entender isso. É como no espelho, você olha uma imagem, aquela imagem é o falso ego. Na verdade, você é aquele que está contemplando essa imagem. Agora, quando você acha que você é a imagem, realmente você é a imagem, mas é uma imagem pervertida, não é você, é um reflexo no espelho da mente, você vai para trás da mente. E aí você olha o espelho e olha o reflexo do eu na mente, entendendo que tudo que você faz no espírito, aquele reflexo falso ego faz. Só que quando você está dormindo no eu real, quando você está confuso, quando você não lembra quem você é, você não tem essa realização, esse falso ego parece que ele se movimenta sozinho, porque o espírito ele é sempre ativo. Mas ele pode estar se movimentando inconscientemente, através disso que se chama o falso ego, ou conscientemente, onde você se torna o senhor da sua mente e você sai desse falso ego. E aí você se ilumina, isso que é iluminação. É você viver naquilo que você é, em conexão amorosa com Deus. Tem que ter essa ligação, essa união com Deus. Por isso, né, o método aqui que Krishna ensina é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, a união através do amor. Temos que entender isso, né, conforme explicamos aí no início da aula, né, de Krishna e Srimati Radharani. Tudo se origina de Krishna e Srimati Radharani. Tudo na existência espiritual e material é um fenômeno de amor. Porém, quando você não tem essa presença do amor de Deus no seu coração, essa ausência vai gerar exatamente essas qualidades demoníacas que Krishna está descrevendo aqui. E ela é demoníaca exatamente por causa disso, porque ela desvia o espírito dessa situação amorosa em relação a Deus que está presente dentro do coração. Então, Krishna fala, confundidos pelo falso ego, força, né? Força porque a pessoa acha que ela que faz, né? Força, ela acha que ela é empoderada, força, poder. A pessoa não entende que a força que ela tem vem de Deus. E mesmo porque eu vejo assim, né, essa forma humana ela é muito frágil. Um pequeno vírus vem e pode destruir essa forma humana, onde você está tão assim, né, soberbo, acha que você é forte, que você pode fazer uma guerra, ou conquistar o que você quiser, ou dominar alguém. Então essa força, Krishna está falando aqui, você está confundido, né? Você está achando que você tem uma força à parte do poder de Deus. Agora, se você está com Deus, você tem todo o poder do mundo. Aí você pode falar, eu sou o poder de Deus em ação. E dependendo do que Krishna quer na sua vida, você vai usar esse poder para realizar tudo aquilo que Deus quer. O que Deus não quer que aconteça na existência não vai acontecer. E o que Ele quer que aconteça vai acontecer. E Ele pode te usar e te fazer você ser o ser mais poderoso desse universo, né? Assim como o Senhor Brahma. O Senhor Brahma cria todo o universo. Mas o Senhor Brahma, o ser mais evoluído e poderoso desse universo, ele por si mesmo então, ele não tem a força de criar o universo. É Krishna que potencializa ele. Então Krishna está falando aqui, você está confuso. Você acha que você é forte, que você tem o poder de desafiar Deus. Tem pessoas que desafiam, né? Aí, quanto mais desafia Deus, você é mais classificado como demônio. Demônio é isso. Não aceita Deus, desafia Deus, quer gozar da cara de Deus, né? Com aquele cinismo, aquela hipocrisia, e ali, no fundo, ele está morrendo de medo da morte, todo traumatizado. Assim são os demônios, seres medrosos, que querem controlar porque são inseguros, né? Os demônios são os nossos irmãozinhos caídos que querem, através da força,
praticar o mal, a magia negra, porque eles se sentem assim superiores, acham que poder místico é tudo, e Krishna fala poder místico é mó maia também, mó ilusão, tá? Depois, né, como não poderia deixar de ser, né, confundidos pelo orgulho, isso aí nós já falamos em outros versos, esse orgulho onde você se sente melhor do que todo mundo tem que te prestar respeito, onde você se acha o máximo, né, o bonzão. Não precisa falar aqui muita coisa não, do orgulho. A maioria das pessoas tem essa qualidade negativa, essa soberba, né? Quem você acha que eu sou? É, você sabe de quem eu sou filho, né? Ó, meu pai é isso, isso, isso. Então você tem que ter orgulho de ser um servo eterno de Deus, né? Eu sou, né? Quando falava para Prabhupada, quem você é, ele levantava o queixo assim com orgulho e falava assim, eu sou o servo do servo do servo do servo do servo de Krishna. Essa humildade, esse orgulho, né? Essa humildade que se manifesta como um orgulho de falar, né? Eu estou aqui na cadeia de sucessão discipular, onde Krishna me colocou aqui nesse mundo para servir a todo mundo, para dar a consciência divina. Então, Prabhupada tinha isso. Todo mestre é assim, quando você chegar nesse ponto de iluminação, o maior prazer da sua alma vai ser servir as pessoas para elas despertarem, para saírem da confusão. Aí você vai ficar orgulhoso, porque você vai entender que Deus ele está agindo através do seu coração e o seu amor, né, a sua gratidão vai aumentar muito. Então é esse tipo de orgulho que a alma tem que ter. Um orgulho humilde, né? Pobres de espírito. Aí depois a outra é a luxúria. Então, confundidos pela luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é o desejo imensurável de desfrutar dessa matéria sem reconhecer o desfrutador supremo que é Deus. Você acha que você tem a força, você é orgulhoso, né? Você tem esse falso ego e pronto, vou desfrutar desse mundo o máximo que eu puder, não existe vida depois da morte, não tem Deus, e eu tenho muita vontade, né, de fazer tudo que eu quiser, e infelizmente destituído de inteligência, a luxúria da pessoa vai se tornar coisas que vão fazer mal para os outros. Para você desfrutar da matéria, você vai fazer coisas, né, muito assim, chamadas ilegais ou pervertidas. Podemos ver aí no mundo, né, pessoas que são quase como monstros. Então Krishna está falando, e essa luxúria, Krishna diz no Bhagavad Gita, oriunda, né, do modo da paixão. E por causa dela, todos os espíritos caem na posição infernal. Você tem que entender que você está aqui nesse mundo não para desfrutar a matéria, mas para usar a matéria adequadamente para o intercâmbio, né, com essa forma humana que Krishna te deu, para você realizar o espírito e realizar a conexão com ele, usar de modo agradável, saudável. E Krishna fala no Bhagavad Gita, pode usar o mundo aí de maneira moderada, não precisa ser esse cara chato, isolado, fanático, o cara que critica todo mundo. Existe uma vida aí no caminho do meio, tranquilo, mais para o lado, né, das qualidades divinas, e segue nessa lembrança constante dos pés de lótus de Deus, e seja feliz, vai cantando o santo nome, e vai chegar uma hora, se você realmente tiver o coração sincero, honestidade, intenção real de viver, né, realizar Deus, Cristo no seu coração, ele sabe o que você quer. Ele vai te conduzindo, ele vai tirando da sua vida as coisas que não são favoráveis e vai te colocando as coisas ideais para você atingir esse ponto de realização plena. Certo? Então a luxúria, temos que meditar muito nisso, né? O que é a luxúria? Acorda todos os dias, vê se você está
buscando, né, o amor a Deus, ou se você está buscando o prazer da matéria através dos sentidos de uma forma mais intensa, a tal ponto que você esquece de buscar a Deus. Inicialmente, né, a gente não pode julgar, porque cada pessoa está no nível. Tem pessoas que ainda estão no nível animalesco, então eles têm essas tendências mais luxuriosas. Porém, com a prática, com a boa associação, com a observação do exemplo de certas pessoas que já realizaram Deus, naturalmente as pessoas começam a mudar, né, a sua vibração. Por isso, quando você estuda, por exemplo, a vida de um Jesus, ou estuda o Bhagavad Gita, ou vê a vida de um devoto atual, né, que é uma presença viva, um meio transparente de Deus atuando nesse mundo, você vai entendendo qual é o ponto que você tem que chegar. Sem ansiedade, sem nada, no tempo de Deus. Você só tem que compreender, obteve a sabedoria, como a gente está tendo aqui uma conversa assim tranquila, né, um darshan, né, que fala um darshan, sentar para ouvir sobre as coisas espirituais. Você vai absorvendo esse conhecimento, vai ouvindo repetidamente, e essa é a programação que Krishna quer que você tenha dentro daquilo que você vai criar um hábito de todos os dias estar conectado com Deus, cantando o nome, estudando, tudo aquilo que sempre falamos em todas as aulas, mas que temos que repetir, porque as pessoas esquecem. Ela esquece. Então Krishna fala que a luxúria e a ira, né? Podemos ver que no mundo tem muito ódio, exatamente porque a luxúria não é concretizada. Quando você tem desejo de alguma coisa, você quer realizar algo, mas aquilo não dá certo, ou demora muito, você começa a ficar com raiva, né? Por que aquela pessoa tem isso, eu não tenho, eu quero aquilo e tal. Mas você tem que entender que hoje em dia já está revelado o processo da lei mental, a física quântica, leis mentais, tudo aí mostrando, ó, o universo segue um mecanismo mental. Tudo é mente, né? Já dizia Hermes Trismegisto nas suas 7 leis. Né? Então tem que entender, tudo vem da mente. Inclusive quando você pensa que é essa forma humana é um reflexo da mente. Assim também a luxúria é o quê? É um reflexo pervertido do amor a Deus. É simples compreender isso. Porque você não ama a Deus, o seu amor é refletido nesse modo como luxúria. E o que é a luxúria? É tentar amar as coisas do mundo, tentando ter prazer com elas. Aí o Mestre Jesus vem e fala, de que adianta você ganhar o mundo através de todo esse desfrute, essa possessividade, se isso vai fazer você perder a sua alma. E o serviço devocional é o quê? Você transformar a sua luxúria em amor a Deus. E nessa situação energética, você usa os seus afazeres enquanto encarnado, ou enquanto projetado nesse holograma humano, usa a sua vida para satisfazer a Deus, para desfrutar da existência junto com Deus. E aí tudo, né, acontece de maneira perfeita. Aí sim você vai ter o gozo real do espírito na matéria. Quando o espírito, através da matéria, está desfrutando da existência divina nas manifestações grosseiras, então você realmente começa a desfrutar da matéria, entendendo que tudo é Deus e que Deus está se deixando ser o seu prazer nesse mundo. Tá? Então, falso ego, força, orgulho, luxúria e ira são as qualidades que Krishna destacou aqui muito bem, né? Que criam a nossa confusão. A ira é um sentimento do modo da ignorância e a luxúria é um sentimento do modo da paixão. E quando você fica irado, com raiva, com mágoa, com rancor, né? Com esse ódio mesmo assim,
Então isso vai contaminar toda a sua atmosfera vibracional, toda a sua personalidade, a sua alma, tudo fica contaminado. E aí, para limpar isso, dá maior trabalho. Então, antes de ficar irado ou com raiva, se você tem essa sabedoria, fala assim, nem vou me dar o trabalho de ficar envolvido com essa energia, porque ela vai perturbar muito a minha vibração de pureza espiritual. Mesmo a raiva, a ira, você tem que saber usar. Quando Krishna veio a esse mundo, os demônios estavam assim, pisando muito na bola, né? Aí Krishna veio e usou a ira dele para destruir os demônios. Só que a ira de Deus não é diferente do amor de Deus. Krishna é absoluta. Então Krishna usou a ira para erradicar essa turminha de demônios aqui que estava atrapalhando a vida espiritual das pessoas. Estava deixando os devotos assim, né, apreensivos. Eles não conseguiam praticar a vida espiritual porque os demônios proibiam tudo, você não podia falar de Deus, eles eram idólatras, né? Todo mundo tinha que adorar os demônios. Dessa forma a gente vê alguns países nesse mundo que são assim também. Temos que entender tudo na sua posição correta. Nada é ruim, nada é bom. Tudo que é usado para Deus é bom, né? Não você racionalizar que eu tenho que ir lá destruir tudo, porque é isso que Deus quer, né? Não é assim. Então Krishna ele veio pessoalmente e manifestou, né, a sua ira. No Bhagavatam ele luta assim, com vários demônios que queriam, né, tirá-lo daqui, desse mundo. E Krishna foi Krishna que criou todos esses arranjos, né? O poder dos demônios é o poder de Krishna. E aí é um passatempo. Esses demônios que tinham mais poder aqui nesse universo são como mosquinhos, né? Formiguinhas perto de Krishna. Mas ele criava todo aquele cenário, né, para que os devotos, né, sentissem assim, um êxtase, um amor. E essa preocupação em Vrindavana é igual amor. Né? Lá em Vrindavana tem as devotas que têm ciúmes de Srimati Radharani. Faz parte do contexto espiritual, esses humores. Então tudo é muito incrível, né? Quando você tem essa sabedoria e você para de se dividir, bom, ruim, certo, errado, Deus, demônio. Isso acontece aqui nessa plataforma da mente, mas na plataforma do espírito você vai ver as coisas de uma maneira completamente maravilhosas. Né? Esses humores, né? Incrível, você pode sentir, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Da onde vem isso? Então vai lá na origem que está em Srimati Radharani e Krishna. Aí Krishna continua, né, confundido por essas forças que falamos, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus. Essa inveja. Eu quero ser Deus. Eu não quero saber de Deus. Eu tenho a força. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu estou aqui para desfrutar o mundo. Não tem mais nada a se fazer do que isso, desfrutar o mundo. Aí depois ele fala aqui, né? Esse eu que ele fala é o falso ego. E depois no final, essas pessoas, esses demônios são pessoas iradas, umas querendo matar as outras, e aí se expande em família, em nações, em guerras até planetárias. Se você lê o Srimad Bhagavatam, semideuses lutando contra demônios. E esse é o mundo material, o cenário é esse. Você tem que falar assim, poxa, enquanto eu estiver aqui eu vou ficar no reino de Deus, no meu coração. E depois que eu abandonar essa forma, eu vou voltar para a atmosfera de amor puro. Não quero ficar aqui nesse mundo aqui, mundo da morte. Imagina, Mrityu louca, mundo da morte. Eu quero ficar, eu sou eterno. Não tem nada a ver com ficar renascendo em vários corpos. Chega, vamos dar um basta nisso. Vamos acordar completamente. Né? Então, Krishna está falando aqui, né? Se você está confuso, você naturalmente, se você não se rende a Deus, você tem inveja de Deus. É simples entender. Por que você não se rende a Deus? Porque você quer prova?
Ah, não, é o orgulho, né? Seja humilde, né? Humildade. Bem-aventurados os humildes, é a primeira bem-aventurança que Jesus fala. Renda-se a Deus e deixa Ele atuar na sua vida. Aí muitas pessoas vêm e falam assim, mas Bacalhau, mas por que as pessoas estão aqui nesse mundo, esquecidas de Deus, tal, aí, por quê? Porque por inveja. Não era para você estar aqui, mas ao mesmo tempo estar aqui é uma boa experiência para você entender os fatores que fizeram você estar aqui. Ah, mas Deus deixou eu vir aqui. Não, Deus não deixa nada, Ele te dá o livre-arbítrio. Você é uma energia chamada Tatastha Shakti. Você pode estar aqui nesse mundo material, né? A energia marginal. Você pode estar na margem material, como você está agora, se identificando com esse corpo, ou você pode estar vivendo no seu eu real e ir para a margem espiritual, mesmo aqui nessa forma humana. Tudo é uma questão de consciência. Onde que você está situado atualmente na sua consciência? Nos pés de lótus de Krishna ou nos pés de latas de Maya? Né? E Maya é uma serva maravilhosa de Krishna que está te iludindo. Devota maravilhosa a energia de Maya. Então você passa a apreciar, né? Imagina, esse serviço de iludir todo mundo que inveja Krishna, que não quer saber de Deus. Serviço maravilhoso. Maya é esposa do Senhor Shiva. Senhor Shiva, né? Expansão de Vishnu, que controla esse falso ego todo aí. Falso ego, modo da ignorância. O Senhor Shiva controla o modo da ignorância, os fantasmas, os demônios, está tudo nessa energia aí do Senhor Shiva, e o Senhor Shiva é o ser mais puro do universo, é o semideus mais elevado. Né? É uma expansão de Vishnu, de Krishna. Temos que entender essas coisas para sair desse mundinho limitado de falso ego. Depois Krishna diz, passo a invejar a suprema personalidade de Deus que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros. Quando você começa a ver que tudo é Deus, é a energia de Deus, que Deus está presente dentro de tudo, cada elétron, né, cada átomo, você realiza Deus, você passa, uau, que incrível isso, né? Agora eu estou entendendo que tudo é Deus, né? Que Deus, ele está em alguma dimensão lá em Vrindavana, ele está no meu coração, ele está nos elétrons, ele está em tudo. Então aí ele fala que quando você inveja Deus e está manifestando essas qualidades demoníacas, ele fala assim, você vai invejar Deus que está no seu próprio corpo, porque se Deus está aqui, mas continua, né? Deus, ele é amor eterno, contínuo, ele está sempre querendo que você volte para a sua consciência original. Mas aí você está rejeitando esse ser que está no seu coração, e Krishna que está falando aqui, Krishna que está falando. Eu estou no seu coração agora, nesse exato momento, né? Não ficar rezando, não, eu estou aqui como um amigo para me reunir com você nessa consciência. Você só tem que trabalhar. A vida espiritual é isso, é você lembrar sempre quem você é. Além da Maya, além da ilusão, além desse corpo material, além do que eu tenho que fazer para o futuro, para o passado, para ajudar, ou para prejudicar, nada disso. Você tem que entender que Deus está no seu coração, e a partir do momento que todos os dias você tem essa avidez, esse movimento em direção a ele vai se revelar para você. Por isso que no Bhagavad Gita, Krishna está falando, na proporção que você se rende a mim, eu me revelo. A revelação é de acordo com a proporção de acordo com a sua rendição. Krishna é super direto. Krishna fala assim, as coisas só vão depender de mim a partir do momento que você colocar tudo de coração para mim. Tá? E aí depois ele fala, e blasfemam contra a religião verdadeira. Né? Se você inveja Deus, se você insiste em continuar com essas qualidades demoníacas que simplesmente vão gerar outra forma, e você vai continuar nessa natureza animalesca, né? Porque em cada vida você só está colhendo aquilo que você está semeando. Então se você está achando que nessa vida você é o máximo, que você tem todo o poder, todo o dinheiro, toda a fama, todo o status,
todos os elogios, né? Na outra vida, os resultados podem não ser muito agradáveis. Você tem que reconhecer que Deus que é todo poder, Ele que tem que ser adorado, admirado, amado acima de todas as coisas. E aí sua vida vai atingir um patamar que mesmo quando você vai para outra vida, né? Porque naturalmente quando você está com Deus, vivendo no amor de Deus, você só faz coisas chamadas superiores. Por isso que Jesus fala que essa é a única lei, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o conceito do moralismo perfeito, a ética perfeita. Quando você está realizado no espírito e vivendo nesse mundo, você se torna um bem-querente de todo mundo. Isso é falado aqui no Bhagavad Gita. E Krishna é o bem-querente supremo. Tá? Então, o próprio Krishna está falando aqui, as pessoas estão blasfemando contra o quê? A religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? É cristianismo, é hinduísmo, é muçulmano? Não, a religião verdadeira é essa conexão amorosa com Deus. Se você não faz essa união, através da consciência amorosa e dessa sabedoria que você está recebendo aqui no Bhagavad Gita, você está blasfemando. Você é um ofensor. Porque se Deus está se revelando e você, através do seu orgulho, do seu falso ego, você pretende desafiar as leis, né, divinas e conduzir a sua vida por você mesmo, sem essa associação divina que está presente agora no seu coração, você está blasfemando Deus, que está agora mesmo aí, junto com o seu coração o tempo todo, fazendo você ouvir o que eu estou falando aqui agora. Você não tem poder de ouvir se Deus não te der esse poder de ouvir. Compreende? Deus é absoluto, você é uma parte de Deus, você é Deus também, um pedacinho de Deus, uma centelha espiritual, uma energia superior de Deus consciente nessa energia aqui, que é uma energia chamada inferior, que não tem essa consciência que você tem, mas que você pode manipular essa energia material a partir da sabedoria, da sapiência. Então o senhor Brahma, por exemplo, ele tem quase uma onisciência dentro desse universo, porque esse universo é a criação dele. Existem graus elevadíssimos de consciência. Aí quando você está só se identificando com esse corpo material e levando essa vidinha cheia de propensões demoníacas que rejeitam a Deus, né? E você está se achando o máximo nesse seu mundinho falso, ilimitado, temporário, mas está blasfemando contra Deus, porque Deus ele que faz tudo. Mesmo inconscientemente, é uma blasfêmia, né? Quando as pessoas falam assim, mas você, igual Jesus, né? Ele falava, eu e Deus somos um, ele disse, o blasfemador, falando que você é Deus, né? Ninguém entende nada dessas coisas. O que é eu e Deus somos um? Eu e Deus somos um numa consciência qualitativa. Eu sou parte do todo, não tem como eu não ser Deus e ter essa unidade com Ele, porque eu sou uma energia de Deus e qualitativamente não há possibilidade de separação. No final, tudo é uma unidade existencial, onde todos os espíritos fazem essa comunidade divina de existir. E a ideia de Deus é que todo mundo viva nessa comunidade de unidade de amor, né, unitária, de consciência, em Krishna Loka, em Vrindavana, em Vaikuntha Loka Dhamma. Aí você sai dos parâmetros, né? As religiões, elas dão parâmetros mentais porque as pessoas que estão usando, né, as palavras dos mestres, eles acabam interpretando e limitando e dimensionando e botando todo esse conhecimento no reino da dualidade. E você tem que sair fora disso. Você tem que transcender tudo isso. Todos esses conceitos, teorias, filosofias, religiões estão atrelados à influência de alguns dos modos da energia material. Então aquelas chamadas, né, religiões mais que usam magia negra, que usam, né, assim, elementos prejudiciais, eles estão no modo da ignorância. Tem certas religiões que estão no modo da paixão e certas religiões estão no modo da bondade. Mas a religião verdadeira, ela transcende todas essas chamadas religiões que elas cabem
na mente de acordo, né, como a pessoa é. Se você está influenciado pelo modo da ignorância, você vai sentir atração para aquela religião que está no modo da ignorância. O que está no modo da paixão, a religião no modo da paixão, que é aquela religião que tem muito interesse, né, que quer dinheiro, que faz você pensar que adorando Deus você vai ter tudo nesse mundo, muita luxúria, muito desfrute. E tem aquela religião da bondade, que é uma coisa mais da meditação, do conhecimento, onde você não está tão apegado, mas também não está desapegado. E tem aquela religião que é essa que Cristo não está falando aqui, verdadeira, que é a religião onde você se conecta com Deus e você se liberta completamente. Você conhece a verdade e a verdade te liberta das religiões, das filosofias, de tudo. E essa é a religião verdadeira. Religião religare, é o se unir a Deus. Se você tem uma religião, mas você não vive em coração real unido a Deus, a sua religião é só uma teoria. É só um movimento de éticas, de regras, de regulações. Então, até mesmo quando você vai cantar o santo nome de Deus, tem que ir além das regras do cantar. Apesar do santo nome não ter muitas regras e regulações. Mas você tem que cantar com esse sentimento unitivo de amor com Deus. Entender que quando você está cantando, esse é o processo que Deus se doou para nós, através da sua misericórdia, para facilitar a nossa vida, para voltar para o mundo espiritual. Então, gente, ó, já deu 1 hora, mas eu acho que eu vou falar o significado de Srila Prabhupada. Essa aula tá boa, a energia aqui tá maravilhosa. Deve ter uns amiguinhos aí no ar ajudando a gente. E principalmente Deus, né, no coração. Experimenta aí um dia, você pegar um verso do Bhagavad Gita, faz de brincadeira, pode fazer de brincadeira. E lê o verso e deixa seu coração ali pensar em cima, como uma meditação. Vai ser como aquela, como ele fala, psicografia, né? Psicografia, o médium chega, ele pega a caneta e ele fecha os olhos, mentaliza um pouco, aí a mão dele começa a mexer sozinho e começa a escrever o que tem que ser escrito, seja por entidade, seja por Deus no coração, não sei, né? Mas se você faz isso, lendo o verso do Bhagavad Gita, daqui a pouco você está falando, e você fala, uau, você sente que o seu instrumento físico realmente está sendo usado de alguma forma, porque nós não fazemos nada, né? Então essa é a vantagem, se você deixa Deus fazer por você, ou os irmãos superiores, né, que podem te ajudar também. Então isso é maravilhoso, você começa a aprender com você mesmo o que você está falando. Faz um teste aí, um dia, né, ou faça uma aula, e mandem até para mim, se quiser, num link oculto, para eu sentir o êxtase de vocês. Assim também quando você está cantando o Santo Nome, você está cantando o Santo Nome porque é maravilhoso cantar, e aí começa a vir, né, várias revelações no seu coração que você não sabe de onde está vindo. Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que o ser demoníaco, sempre se opondo à supremacia de Deus, não gosta de acreditar nas Escrituras. Ele tem inveja das Escrituras e da existência da Suprema Personalidade de Deus. Isto é causado por seu aparente prestígio e seu acúmulo de riqueza e força. Ele não sabe que a vida atual é uma preparação para a vida seguinte. Não sabendo disto, ele chega a invejar seu próprio eu, assim como o dos outros. Ele comete violência contra os corpos dos outros e contra o seu. Porque não tem conhecimento, ele não se importa com o controle supremo exercido pela Suprema Personalidade de Deus. Ele apresenta argumentos falsos que negam a existência de Deus e rejeita a autoridade da Escritura. Ele se julga independente e poderoso em todas as suas ações. Pensa que, como ninguém consegue igualá-lo,
em força, poder ou riqueza, ele pode agir como bem entender, pois ninguém irá detê-lo. Se tem um inimigo que acaso impeça o avanço de suas atividades sensuais, ele faz planos para eliminá-lo com seu próprio poder. Fechamos aqui com chave de ouro. Srila Prabhupada é muito direto e objetivo, porque ele está dando a explicação com a potência de Krishna. Quando o Prabhupada fala, ele está expandindo o verso. Então, quando você ouve Prabhupada, você fala assim, é Krishna aqui que está mostrando isso aqui para a gente, né? De uma forma expandida desse verso. E um devoto puro, ele é diferenciado quando ele fala algo. Então, temos que prestar reverências, né, aos pés de lótus de todos os seres que aqui estiveram nesse mundo, renunciando a existência material, né, de uma forma consciente, para sendo orientado por Deus internamente, cumpriram suas missões exemplares, mesmo a contragosto do sistema de trevas, que muitos deles, né, foram mortos, exterminados, difamados, ridicularizados. Tá? Porque se uma pessoa realmente está preocupando o sistema, em qualquer área que seja, significa que essa pessoa está falando a verdade, né? Ele está revelando as coisas ocultas, que estão escondidas. E agora nós estamos entrando na era do Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação. Muitas coisas vão começar a ser reveladas agora, porque chegou o tempo de sair, né, completamente da energia da enganação, da manipulação, da maia das trevas, tá? Então esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita é a maior de todas as revelações. Raja Guhyam é o conhecimento mais confidencial. Aqui está presente o apocalipse da religião verdadeira, conforme o Senhor Krishna fala, que está além de simples escrituras, né? Ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu recebi também bastante informação e é muito bom estar com Krishna, né? E se todos os dias vocês, nem que seja 10 minutos, vocês puderem cantar a japa ou ler um verso do Gita, por favor façam isso, porque esse é o pão da alma, né? Nos dai o pão de cada dia. Quando o Mestre Jesus fala isso, é esse pão. Então hoje vocês receberam esse pão através da audição daquilo que eu estou falando aqui. Krishna, Vishnu, a força, né, superior da existência, criou o sabor das palavras que entraram em seus ouvidos, né, ouvidos de ouvir, quem tem ouvidos de ouvir que ouça, e siga aquilo que a autoridade suprema, o Senhor Krishna, está explicando aqui no Bhagavad Gita. Ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!